Seja bem-vindo ao Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação. A partir de agora, mais um episódio Emprecast, com os hosts Domingos Matos. Bem-vindo ao Emprecast, o podcast Marketing e Empreendedorismo. Eu sou o Domingos Matos e hoje eu estou com o Rodrigo. Rodrigo, por favor, se apresente. Tudo bom, Domingos? Prazer, Rodrigo Monteles. Sou gestor hoje da Super Estágios, né? Uma agência de integração que trabalha com esse propósito de inserir jovens no mercado de trabalho, né? A gente funciona como elo entre empresa, estudante e instituição de ensino. Então, vamos bater um papinho hoje, falar um pouquinho de empreendedorismo, né? De como foi essa jornada até o início da Super Estágios e um pouquinho das nossas dores, desafios, né? E o que a gente pode esperar aí mais para frente. Legal. A oportunidade de estágio é algo grandioso, né? Porque tu pegas mão de obras que estão naquela área da teoria e começa a jogar na prática, para eles realmente colocarem de mãos à obra mesmo sobre o que ele entende, o que ele aprende sobre a faculdade, na faculdade. E agora me tira uma dúvida. Como é que foi a tua carreira de empreendedorismo? Tu sempre já começou nessa área de recrutamento ou começou em outros campos? Não, pois é, Domingos, foi totalmente diferente, né? Eu acho que como todo brasileiro médio, eu sempre tive uma vontade, né? Acho que a gente, na nossa juventude, adolescência, às vezes na vida adulta, não é aquela coceirinha, aquela vontade de empreender, né? De ter um negócio. Mas não, antes, assim, minha área de formação é em comunicação, sou jornalista por formação, né? Trabalhei ainda aí quase 13 anos na área, né? Fui repórter. Fui editor também de um caderno no Imparcial, trabalhei no Folha do Maranhão, um jornal bem antigo, né? Teve uma passagem rápida pela Rádio Educadora, né? Então, assim, sempre nessa área. Depois de formado, eu vi que a área de comunicação, pelo menos nos veículos, não pagava muito bem, então tentando entender um pouquinho de como me remunerar melhor e quais são as áreas dentro da comunicação, dentro do jornalismo que eu poderia receber um pouquinho, né, ser um pouquinho mais valorizado, descobri assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Então, fui trabalhar nessa área, trabalhei na empresa maranhense de administração portuária, como assessor de imprensa. Depois recebi um convite a pessoa que tinha sido minha editora na Folha do Maranhão, eu fazia o caderno de economia na época, e aí a Luciana, que era minha editora, estava coordenando uma equipe de comunicação no consórcio Estreito Energia, onde seria construída, hoje já está pronta, a usina hidrelétrica de Estreito, né? E aí recebi esse convite, estava bem até na IMAP na época, mas via que era um órgão governamental que tinha muita influência política e a gente nunca sabia se poderia estar, se poderia não estar ali no, né, muda governo, muda tudo. Apesar de eu não ter sido indicação, né, consegui na verdade até crescer e ser contratado, passado para a Folha, muito mostrando um pouquinho do trabalho lá, mas entendi a dinâmica da coisa e achei melhor aceitar essa oportunidade. Salário muito equiparado, mas eu entendia que seria uma oportunidade diferenciada para mim. Então fui morar em Estreito, passei 2 anos em Estreito, uma experiência muito bacana, adquiri bastante conhecimento, trabalhando com assessoria de imprensa também, né? E aí, ao final do contrato, ofereceram uma oportunidade para ir para Jirau. E aí eu falei, Rondônia, na época eu não era casado, sem filho, nada, eu falei, cara, não vou não. Estreito já tava de bom tamanho. Estreito já está bem longe onde eu já queria estar, Rondônia. Exato. Pois é, não. Aí eu voltei para São Luís, sem trabalho, e fui tentar me recolocar. E aí surgiu uma oportunidade numa empresa terceira da Vale, salário menor e tal, mas eu entendia que lá dentro, de repente o pessoal olhando meu trabalho, conhecendo um pouquinho, eu poderia galgar uma vaga lá dentro, e assim foi. Deu certo, após 9 meses lá dentro surgiu uma oportunidade. Na verdade, no segundo mês já tinha aparecido uma oportunidade, mas era para a Ceilândia. E eu tinha acabado de voltar de Estreito. Eu falei, não quero voltar. Ainda não tinha noção, a real noção da empresa, de tudo, e acabei não aceitando. Me arrependi depois, né? Mas, graças a Deus, surgiu uma outra oportunidade depois. Passei pelas 3 etapas lá de processo seletivo e acabei ficando na Vale, por onde eu atuei durante 7 anos, né? Aproximadamente 7 anos. E sempre com a vontade, assim, essa vontade que eu mencionei de empreender, de buscar aquela coceira de, cara, o que é que eu faço, mas para onde que eu vou empreender? E aí eu fui cansando um pouquinho também da minha área e falei, pô, eu queria empreender, mas dentro da minha área eu não tinha muito a noção. Você tem a vontade, mas você não tem... Eu nunca estudei, você não estuda finanças, empreendedorismo, nada disso na escola, né? Ou você tem essa veia e busca por força própria, por vontade própria, né? Ou você vai na cara e na coragem, como muita gente faz.
E eu queria, né, mas eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? Agência de publicidade eu não quero. Né? Eu via que era muito trabalho, tinha bastante concorrência, era complicado, e a Maraca eu já estava querendo me distanciar um pouco, estava querendo novos ares. Você já estava querendo sair, não adiantava tu voltar para a mesma com uma história diferente, né? Exatamente, exatamente. E aí, na época, minha irmã, ela era uma franqueada de uma rede, que é uma rede de cursos de beleza, Embeleze o nome, e ela até sugeriu, porque ela tinha comprado uma unidade aqui, que era a unidade da Coab, e a unidade do centro também, a pessoa também estava querendo se desfazer. Ela, Rodrigo, por que tu não compra do centro? É uma boa área, tem um bom potencial. E aí eu fui conhecer um pouquinho do negócio, achei o negócio super interessante, porém eu queria que fosse alguma coisa que eu tivesse mais identificação. A área da beleza não é tanto assim o que eu... Apesar de, claro, negócio é negócio. Se fosse lucrativo, né, você pode entrar. Mas eu, de fato, ainda fiquei com uma ressalva. E aí, quando eu fui conhecer, o investimento inicial também era desproporcional à minha possibilidade. Então, eu falei, não, deixa eu tentar encontrar outra coisa. E pensando, eu falei, por que você não vai... Em São Paulo tem a feira de franquias lá da ABF, né, que é a Agência Brasileira de Franquias. E anualmente tem uma feira lá de franquias. Então eu fui fazer fui lá para São Paulo, olhei, cara, franquia de tudo que tu possa imaginar. A área de beleza, principalmente, tem muita coisa, né? Tem bastante. Mas de educação também tem bastante coisa. E aí, rodando lá, entre os estandes, eu me deparei com a Super Estágios, né? Era uma franquia recém-colocada, recém-inserida no mercado. Então foi um dos primeiros ainda, acho que eu fui talvez o quinto ou sexto franqueado. Tinham poucas unidades ainda, então é mais desafiador ainda por isso, porque você não tem ainda uma estrutura realmente consolidada no Brasil, então não era tão validado, né? Exatamente, ainda era uma aposta, né? Mas assim, eu achei o propósito legal, acho que mais do que além da parte financeira, você tem que entender, pelo menos para mim, qual o propósito daquele negócio, o que é que você vai estar, qual a sua contribuição para a sociedade. Eu acho que quando eu vi a possibilidade de contribuir para a inserção de jovens no mercado de trabalho através do programa de estágio, tudo que envolvia essa cadeia, eu me interessei bastante, né? Financeiramente também já estava um pouquinho mais dentro das minhas possibilidades, então de tudo que eu vi que estava dentro das minhas possibilidades financeiras, essa questão do propósito, do que se fazer e do resultado disso para a sociedade foi o que me encantou mais na proposta, e aí a partir daí começou essa paquera, esse namoro que se tornou o casamento, e em 2017 eu trouxe então a Super Estágios aqui para São Luís, né? Acho que como sexta, se não me engano, unidade do país. Né? Então, tinha grandes centros ainda que não tinha unidade, e aqui em São Luís a gente já teve a Super Estágios, trazendo de fato uma proposta diferente do que já tinha no mercado. Né? Então, foi o início, se deu daí, né? Então, dessa coceira aí, de vontade, de tentar entender o que eu poderia fazer que me traria tanto um conforto emocional também, que você tem que gostar do que você faz, você tem que ver a proposta do que você faz, e também que eu via que poderia ter um retorno financeiro de médio e longo prazo satisfatório. Né? Então foi isso que me motivou, e foi assim que eu entrei. Né? Pô, legal. Interessante até tu contar um pouco dessa tua história, dessa tua carreira até empreender. Eu acredito assim que muitos maranhenses, brasileiros, pessoas mesmo, têm essa grande dúvida de: estou cansado do meu trabalho hoje, não consigo mais executar meu trabalho, o que eu posso fazer? E a pessoa fica naquela ciranda e não acha nada. E, de fato, a busca por franquias é um modelo que, não é que eu estou dizendo que seja mais fácil, mas pelo menos você tem mais instruções do que simplesmente eu vou montar um negócio de fazer vinil. Uhum. Nunca mexi, ninguém me falou, e aí fica um negócio muito com um nó solto. Quando tu pega uma franquia, tecnicamente já tem um modelo validado, tem um processo já pré-pronto, tem um storytelling já montado, entendeu? Então, fica mais fácil, com certeza. Sem dúvida. Assim, de fato, assim, cara, eu nunca empreendi em nada, eu sempre fui funcionário, né? A lógica, a dinâmica é totalmente diferente. Eu nunca fui administrador mal da minha vida. Então, assim, como é que eu vou iniciar um negócio do zero sem expertise? Claro que muita gente faz isso, mesmo com esse modelo de negócio pré-pronto, ainda assim tive vários percalços ao longo do caminho, né? Mas mesmo assim você já tem um suporte um pouquinho maior, uma estrutura maior, claro.
no final das contas, você paga por isso, né? Quando você passa, pô, se eu não tivesse que pagar todas essas taxas, né, a coisa ainda seria bem melhor. Mas, de fato, eu acho que é um investimento, na verdade, que você faz para ter um modelo já um pouquinho mais desenhado e que te ajude a desempenhar melhor a tua função, né, e as atividades da empresa. Não é uma decisão fácil, né? Quando você está no emprego que te remunera bem, você tem uma certa estabilidade, apesar de na Vale não ser concursado, mas é uma empresa que tem bons salários, tem bons benefícios, digamos assim. Então, de fato, é complicado. Minha mãe era meio contra no início. Cara, tu vai fazer isso, calma, não sei o que, não sai ainda. Vai tentando levar as duas, só que eu sabia que do jeito que eu sou, se eu permanecesse, as duas coisas andariam ruim. Então, eu acabei optando por sair mesmo e entrar de cabeça no negócio. Isso aí tu falou, tem um bom ponto, né? Que sobre... Tá, eu ia até perguntar disso pra ti. Como é que foi você chegar em casa? Ei, vou largar a Vale e vou montar um negócio. Como é que foi esse primeiro impacto? Quiseram te deserdar, mandaram jogar fora de casa? Me conta um pouco mais, como foi esse contato? Eu já estava fora da casa dos meus pais, né? Era casado na época, morava com minha esposa, ex-esposa no caso, separado na época. E aí, mas assim, ela entendia muito também, ela também era formada em comunicação, então entendia, né, um pouquinho das dores e tal. E também tinha essa vontade, então seria uma parceira também no início, mas alguém teria que deixar. O mais lógico seria ela deixar e não eu, mas eu optei por eu mesmo, já que eu estava mais à frente, de eu realmente entrar de cabeça no negócio. E aí, assim, ela apoiou, né? Era uma ideia nossa. Dentro da minha casa, da casa mesmo familiar, o pessoal foi muito reticente, né? Minha mãe, cara, como é que tu vai fazer isso e tal? Tu tem um emprego bacana, por que tu vai sair? Não faz isso, calma, pensa. Meus irmãos não, minha irmã já era quem tava me incentivando, então falou, não, vai mesmo, coloca pra frente. Meu irmão também é concursado, então ele também já ficou um pouco mais pé atrás, então ficou meio dividido. Sim. Assim, entendeu? Teve essa divisão de força, né? Exatamente. E engraçado tu me falar nisso por conta dessa discussão sobre de gerações, né? Tu percebes que as gerações dos nossos pais eram uma geração que, tipo, queria uma coisa mais certa, que tivesse uma estabilidade. A gente já tem uma geração onde a gente quer um pouco mais uma aventura, né? Mas a gente ainda pega na nossa geração ainda pessoas que querem fazer concurso por conta da estabilidade, pessoas que, de fato, querem só um emprego, e tem os psicodoidos, os psicopatas que querem ser empreendedores, né? Sim. Como nós, né? Sim. E aí tu percebes que existe essa diferença no pensamento, nas atitudes das gerações. E entra no nosso assunto da nossa próxima pergunta. Tu me falas que hoje tu traz novas oportunidades de emprego para o estágio, no caso, para esses pequenos jovens que estão na faculdade. Qual é o maior desafio dessa briga dessas gerações, dessas pessoas mais novas para essa geração que está atual empregando? É um ponto, realmente, é uma das nossas dores, é uma das principais dores hoje do nosso business, né? Do nosso negócio. A gente vive uma geração muito conectada, com amplas possibilidades, com diferentes possibilidades, né, de trabalho, de remuneração. Então, não deixa de ser natural que as pessoas busquem um caminho mais fácil, né? Sim, sim. E muitas vezes esse caminho mais fácil, na realidade não é mais fácil. Às vezes as pessoas acham que qualquer pessoa que vai entrar na internet vai começar a ganhar dinheiro. A gente sabe que na prática não é assim. Como em qualquer negócio, como em qualquer trabalho, são poucos que se destacam e de fato conseguem um lugar ao sol, né? E na minha época, né, nossa época, essa questão que eu estou falando de geração, a sensação que eu tenho é que as oportunidades eram um pouquinho mais escassas, né? E hoje, com o crescimento populacional, né, com o boom de faculdades que a gente teve, né, nos governos passados, né, de incentivo, com essa gama recorrente crescente de pessoas que começaram a empreender em colocar negócio também, tornou uma possibilidade, principalmente de estágio maior, né? Então, a gente teve uma avalanche de vagas de estágio no mercado. Então, hoje os jovens, principalmente em áreas administrativo-financeiras, é que a gente vê muito, né? Então, o jovem hoje, principalmente desses cursos de administração, contábeis, economia, tem muita oferta. E quando tem muita oferta, a gente percebe essa volatilidade aí, essa indecisão dos jovens. Então, eu sempre falo, né, qualquer diferençazinha de R$50 a mais numa bolsa
auxílio, o cara já pula, já pula desse galho para o próximo, né? E essa questão de dispersão e comprometimento, a gente também percebe muito como um grande gargalo para essa geração. Né? Então, a gente hoje, por exemplo, eu estou aqui domingo, tu abre uma vaga de estágio comigo, Rodrigo, eu quero para uma área administrativa, coloca lá, me fala qual o perfil que tu quer, né? Quais são os atributos, quais são as competências que você busca, e a gente faz uma seleção e te manda aqui, estou te mandando aí 6 pessoas que a gente pré-selecionou. Aí chega no dia da estágio, aparece 3, aparecem 2. E aí, assim, você entrevistou antes, você bateu todas as informações, você ligou um dia antes para confirmar, olha, tá tudo certo, tudo bem, você pode comparecer, a pessoa simplesmente vai e não aparece. Claro, a gente tem utilizado cada vez mais estratégias para evitar que isso aconteça, mas a gente ainda percebe, né, a dificuldade que a gente tem nesse sentido. A gente tem até uma brincadeira interna dos franqueados que diz a gente vai fazer uma van da super estágio para buscar o menino na porta da casa dele e levar ele para o local de estágio, no dia do estágio. Né? Então, de fato, acho que é aliado essa dispersão, de um modo geral, eu acho que a facilidade, muitas vezes, às vezes a pessoa, quando você tem mais dificuldade dentro de casa, você busca mais, né? Eu acho que quando você já tem, e a gente percebe isso, as pessoas às vezes não são nem ricas, mas está com a comidinha ali, está com as coisas ali certinho, não se mexem muito, né? Claro, eu estou falando de um retrato, de um recorte, não é a maioria, né? Mas, de fato, a gente ainda pena muito com isso. Então, é um trabalho que a gente tenta fazer muito nesse sentido, de orientação, de educação, para tentar desenvolver essas que hoje são muito chamadas de soft skills, né? Que é o que mais tem inserido, o que mais tem retirado no mercado de trabalho são essas questões comportamentais. Né? Não, legal. Eu falei sobre isso até numa palestra que fiz há um tempo atrás, sobre soft skills, que hoje as contratações, você lê, assim, o currículo com suas experiências, sobre as tuas graduações, mas sempre a tomada de decisão do contratador sempre vai ser relacionada às soft skills que ele precisa na empresa dele. Não adianta uma pessoa ter um currículo esplêndido, mas no momento ele pecar numa proatividade, numa facilidade de interação, comunicação, um compromisso mesmo com o estágio, ou no caso com o seu emprego, né? Então tu percebes que hoje, cada vez mais, os soft skills estão sendo mais buscados, estão sendo mais cobrados das oportunidades, no caso, das pessoas que estão atrás dessas oportunidades, né? E é legal tu falar sobre esse cenário, porque assim, sim, eu sou empresário também, faço consultoria, e é uma grande dor. E normalmente eu sempre tô com os empresários e pergunto, eu não sei o que eu faço mais com essa geração. Eu não sei. Sempre existe aquela dor. Eu falo, entenda, a geração vai mudar, do mesmo modo que tenho a plena certeza que o seu pai devia dizer que a sua vida é muito fácil. Como você diz que a vida do seu filho é muito fácil. E isso vai virar, sempre vai ser essa mesma reticência, né? E não é que as coisas são mais fáceis, é porque as coisas mudam. O comportamento muda. E aí que entra a nossa característica como gestor de empresa, gestor de pessoas, é sobre isso, sobre como que eu vou administrar esses recursos humanos. O que eu consigo fazer hoje para eu conseguir manter os meus talentos dentro da minha empresa? Porque se você for perceber, em toda e qualquer empresa, o seu produto, o seu serviço vira quase um commodity, vai tudo meio parecido. O que vai mudar é como você aplica, como você se desenvolve com o seu cliente. Então, eu tenho o mesmo Coca-Cola, pronto, uma Coca-Cola que você pega no supermercado, ela deve estar em que, uns R$3,50, R$3, não sei, faz muito tempo que eu não compro assim Coca-Cola. Mas em contrapartida, quando você vai a um barzinho ou a algum restaurante, ela chega até R$10, R$8. Qual a diferença? É o mesmo produto. Só que ele vai ser ofertado de maneiras diferentes, né? E é o mesmo caso que eu coloco aos funcionários, né? Tipo, como é que tu vai fazer que o teu funcionário desenvolva para ti melhor? Como tu vai fazer com que reter ele melhor? Isso que vai fazer, de fato, a tua empresa crescer. Porque atrás de qualquer bot que eu colocar, qualquer automação que for, vai ter uma pessoa. E pessoas se relacionam com pessoas. É ponto. Perfeito. E eu acho que, assim, o estágio, ele vem exatamente como uma ferramenta importantíssima nesse sentido, né? Tanto de formação como de retenção. Sim. Né? Se você tem uma empresa, principalmente se você tem um plano de carreiras bem definido, né? Se você tem uma política
de desenvolvimento de talentos bem desenvolvido, é muito mais fácil você, de fato, manter, né, esse talento ao final. O estágio, eu sempre falo que, assim, é uma relação ganha-ganha, né? Com certeza. Ela é muito interessante para o estudante que está ali colocando em prática seus ensinamentos da faculdade ou do curso técnico, já iniciando a sua vida profissional e sendo remunerado. A gente trabalha 99% dos nossos estágios são estágios não obrigatórios, ou seja, são os estágios remunerados, né? Então é muito interessante para o estagiário, para o estudante, é muito mais interessante ainda para o empresário, porque na relação do estágio não gera vínculo empregatício, né? Acho que esse é o grande chamariz, digamos assim, para a contratação de estagiários, né? Além, obviamente, do que eu mencionei antes da formação. Então, você pega uma pessoa que está no início de carreira, com sangue nos olhos, com vontade de crescer, com vontade de aprender, com vontade de se desenvolver profissionalmente, né? Ávido por conhecimento, por crescimento. Você recebe aquela pessoa, uma joia ainda a ser lapidada, então você consegue moldá-lo de acordo com a política da sua empresa, né? E é um custo muito interessante, né? Então, a lei, das nossas funções, além de encontrar esse talento e colocá-lo até dentro da empresa, é regularizar essa relação, né? Então, assim como tem a CLT para os funcionários normais, existe a Lei 11.788, que é a lei de estágio. Então, a gente garante que a empresa cumpra todos os requisitos da lei para que não tenha nenhum tipo de passivo trabalhista no futuro, né? E aí, quando você tem esse jovem ali, né, que você consegue capacitar, né, você cumpre uma função social muito interessante também, né, que é um outro aspecto interessante do negócio, né? Então, quando você recebe esse jovem, você pode ficar com esse jovem até 2 anos dentro da sua empresa. É o período máximo que a lei permite. Então, você tem tempo mais que suficiente de desenvolver esse jovem e contratá-lo ao final, né? Não faz muito sentido você preparar um jovem durante 2 anos e depois entregar ele para o concorrente, né? Claro, a gente entende que existem funções e funções. Tem funções que às vezes não cabem, ou momentos da empresa, às vezes você não consegue contratar aquele jovem no final do período de estágio. Mas por mais que você não contrate, você já entrega para o mercado um profissional muito mais preparado, muito mais qualificado. Então, de toda forma, é benéfico, né? Eu tenho 2 empresas do segmento automotivo que a gente atende aqui, e é interessante ver uma certa disputazinha que eles têm, né? De querer saber o que a outra está oferecendo a mais, quais são os diferenciais do programa de estágio, porque o objetivo de fato é formar e reter, né? O gerente de RH sempre me fala, olha, não faz sentido eu ensinar durante 2 anos e depois eu vou entregar para a concorrência, não faz sentido. Então, eles têm realmente esse plano, e quando a empresa tem esse plano, entende a importância do programa de estágio, é maravilhoso, porque aí se cumpre, de fato, o real propósito do programa. Não, com certeza, tocou nesses pontos. E eu até comentar, quando estava falando sobre isso, que eu acredito que a melhor parte da oportunidade de estágio no lado para a empresa é exatamente você moldar. Imagina só, se você pega uma pessoa que já está com uma carreira fora, ela vai ter vários maneiros, vários vícios, várias maneiras de trabalhar. Só que o que eu vejo nas empresas? Quando uma empresa não tem uma cultura, não tem um modelo de operação, ela normalmente é fadada a não se desenvolver bem. É fadada sempre a ter uma empresa que precisa sempre ter o dono lá dentro. No momento que você desenvolve uma empresa com uma boa cultura, que as pessoas entendem o que eles têm que fazer, você consegue simplesmente sair daquela brincadeira do gnomo da floresta, que é as férias do empresário. Que só ouve falar, você nunca tem férias. Então, é um dos problemas das empresas exatamente sobre essa parte da cultura. Então, imagina, se tu tens a oportunidade de criar um funcionário desde o início, desenvolvê-lo, lapidá-lo, como tu já tinha falado anteriormente, é muito bom para a empresa. E o melhor ainda, você tem um custo inicial muito mais baixo. Eu não vou contratar todo mundo? Beleza. O custo médio de um funcionário, o salário mínimo vai dar o quê? Uns 1.800, quase R$2.000. Você consegue contratar três estagiários. Desses 3, será que você não consegue fazer pelo menos 2 bom? Sair 2 do jeito que você quer, além de todo o treinamento, da maneira que tu queres que ele desenvolva as atividades? E aí tu entra naquela parte, você tem 2 anos. Então, demitir, parar, trocar por outro não me faz muito sentido. De fato, eu acho que isso passa, quem trabalha com RH sabe, desde o início, por um bom recrutamento e seleção, né? Se você faz um recrutamento e seleção de qualquer forma, eu estou precisando de uma pessoa para ontem, então pega qualquer pessoa e já coloca lá dentro, de fato você tem uma possibilidade ali de não dar certo, de você precisar se desfazer, ou a própria pessoa se desfazer, porque não houve entendimento mútuo.
O que a gente sempre tenta fazer, quando a gente faz o recrutamento e seleção, também além de dar várias dicas, né, em relação a como se portar numa entrevista de estágio, como responder as perguntas, é entender se esse casamento faz sentido. Se as habilidades e conhecimentos do estudante estão dentro do que a empresa está pedindo, e se o que a empresa está oferecendo também é o que o estudante está buscando, né? E tentar acender um pouquinho ali a luzinha na cabeça do estudante, dependendo do curso dele, se aquelas atividades ali não vão ajudar, porque eu já recebi gente, Rodrigo, eu tenho vontade de ser empreendedor, né? Mas então por que você tá procurando esse estágio hoje? Porque eu preciso do dinheiro, porque... Então, eu falo, cara, não é... Você tem que entender que o dinheiro ele é necessário, mas esse não é e não pode ser o teu principal objetivo, o teu principal motivo. Se tu tem o objetivo de ter uma empresa no futuro, você precisa entender como essa empresa vai funcionar, como ela vai rodar. Então, se tu está numa vaga que é de RH, é interessante para ti, tu vai entender como o RH de uma empresa funciona. Se tu está aplicando para uma vaga administrativa financeira, é importante para ti, tu vai entender como é que é o administrativo financeiro de uma empresa. Né? Então, você tem que rodar exatamente por esses locais, né? Eu acho que conhecimento é o principal ativo, né, que você vai ter durante o teu período de estágio, até para o teu objetivo futuro, caso seja empreender. Você já vai ter passado por diferentes empresas, diferentes momentos, diferentes setores, entender a dinâmica de empresas diferentes para então ter aquela noção exata do que você quer fazer, de ampliar talvez a possibilidade também. Porra, eu nunca pensei em trabalhar com um determinado segmento, mas tive um estágio, vi que esse segmento me conquistou e agora eu quero empreender nessa área. Né? Então eu sempre falo isso nos nossos bate-papos com estudantes, assim, cara, não se prendam. Às vezes a gente percebe isso, por exemplo, a gente abre uma vaga com uma bolsa melhor, chove de candidatos. Aí às vezes tem uma vaga que naturalmente a bolsa é um pouquinho menor, a gente luta pena para conseguir candidato. E às vezes a oportunidade daquela vaga com a bolsa menor é muito mais interessante para o objetivo final do que o cara está buscando ali, que o estudante está buscando. Então, a gente fala muito disso, de protagonismo de carreira, de plano de carreira, de entender onde que você quer chegar e fazer os seus estágios de acordo com o teu propósito futuro. É normal não saber certinho o que você quer fazer no futuro. Então, mais um motivo ainda de, enquanto você não está decidido o que você quer fazer, de você passar por diferentes empresas, diferentes experiências. Claro, sem ser também aquela coisa de imediatista, né? Às vezes a pessoa entra, fica 1 mês, 2 meses dentro do estágio e já quer sair. Que é o que a gente pensa, também tem algumas dificuldades às vezes. Calma, entenda o processo que você está fazendo, seja bom dentro do que você está fazendo, entregue. O estágio, o emprego, é uma relação de troca, né? A empresa está te oferecendo ali uma experiência, um valor de remuneração, ela quer entender o que é que você está entregando de volta, né? Que é seu empenho, sua capacitação, é a sua contribuição para os objetivos finais da empresa também. Né? Então, a gente sempre tenta deixar isso bem alinhado para que tanto a empresa quanto o jovem utilize ao máximo o potencial do programa de estágio. Não, isso é bem interessante. Eu até vou dizer uma curiosidade, né? Normalmente, quando eu vou entrevistar candidatos, eu sempre pergunto, mas assim, fora aqui, qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho? As pessoas olham para mim com uma cara assim, mas do nada. Não, é sério, porque se você está aqui hoje, você tem algum propósito. Ninguém está aqui a passar tempo. Se está aqui a passar tempo, de fato, não vai ser um bom candidato para a vaga. Então, quando eu pego candidatos, eu tô aqui hoje para poder aprender sobre XPTO e porque eu quero desenvolver-me e montar uma empresa. Eu acho excelente. Mas como assim excelente? Porque esse cara vai te dar o máximo. Ele vai fazer de tudo para fazer o melhor dele. E para a empresa é muito bom. Mas ele vai embora depois. Gente, acontece as pessoas ir embora, mas você também pode oferecer outras oportunidades para ele, para que ele pense de fato. Para eu alcançar meu sonho, não necessariamente eu preciso empreender. Eu posso ser um gerente, eu posso ser um coordenador, eu posso começar a trabalhar com as equipes. Então, dentro da empresa, a gente consegue trabalhar um plano de carreira. Então, se tu identificando de fato qual o propósito do teu candidato, tu consegue trazer uma carreira excelente para ele. E é engraçado que nas minhas palestras eu sempre gosto de falar sobre os vendedores, né? Que às vezes, como tu falou, pelo dinheiro, né? Eu falo assim... a vaga de vendedor virou aquela vaga tipo do vendedor morro de fome. Apareceu uma vaga para vendedor de calçado no shopping. Aí chove, pessoas estão endividadas. Só que as pessoas vão para lá sem saber vender, não tem incentivo de vender, não querem vender, só estão lá para poder garantir o mínimo e pagar as contas dele. Para a empresa não é bom. Para a empresa eu preciso de vendedores que de fato queiram abraçar a causa, queiram vender. E eu digo que vendedor, ele é uma
é uma profissão que ela é, para quem de fato quer, consegue faturar muito. Eu conheço gente que começou vendedor, nunca saiu e para ele tá ótimo, que ele consegue bater salário de 10, 15, 20 mil reais vendendo. Então, as vendas, o céu é o limite. E quando eu digo o céu é o limite, é de fato, quando você quer se empenhar e querer vender, você vai vender bem. Você larga de ser aquele passador de pedido para, de fato, o consultor de vendas. Aquele cara que entende o cliente. Pega o exemplo da pessoa de sapato. Quando você vende sapatos, vamos botar um caso, um tênis de corrida, não adianta o cara chegar na tua empresa e dizer o seguinte, eu tô querendo um tênis de corrida. Tá aqui, eu tô aqui, esse Nike aqui com placas de carbono, não sei o que, ele tá custando hoje na promoção R$2.500. Aí o cara já olha assim, nossa, R$2.500 no tênis, não dá pra mim. E aí eu digo assim que... E essa pessoa que tá comprando esse tênis, tá te perguntando, ele vai ser um maratonista? É porque pra tu oferecer um tênis com placa de carbono, ele vai correr pelo menos 20 km. No mínimo. Primeiro passo é perguntar pra ele, de fato. Tá, mas tu já corre? Tu já corre quantos quilômetros? Tu vai só correr? Tu vai correr e malhar? De fato, o que tu vai desenvolver? Não, eu quero começar a correr. Legal. Se a pessoa tá começando a correr, ela não vai comprar um tênis de mais de R$1.000. Ponto. Perguntar, de fato. Tu entende de pisada? Tu sabe qual é a tua pisada? É pronada, supinada, é neutra, é o quê? Não sei. Bota o cara pra correr na tua frente. Entendi. A tua pisada é pronada. Eu vou te oferecer aqui tênis de para-corrida com pisadas para corrigir essa tua pisada e com várias faixas, inclusive para 5 km deve ser mais ou menos, e vou oferecer um tênis de, sei lá, R$400, R$500. A possibilidade de eu vender esse tênis com essa consultoria toda é muito mais fácil do que o cara que jogou nisso aí o cara vai sair do 2.500, não, vou na internet que é mais barato. Aí vai na internet, compra um tênis de R$500, R$300, ele pode ter vendido na hora, porque ele conseguiu fazer uma consultoria. Aí eu digo, o vendedor, de fato, ele é um consultor, não é um cara que está passando pedido. Infelizmente não é o que a gente vê muito, né? Você trouxe um relato que deveria ser o básico, né? Digamos assim, ou pelo menos o principal, que é o vendedor conhecer de fato o seu produto. Sim. Antes de vender, né? É uma venda com objetivo, claro, como você mencionou, com a consultoria. Eu falo que, assim, até no recrutamento de seleção que a gente faz, eu falo assim, a gente está vendendo o tempo todo. O recrutamento de seleção nada mais é que uma venda. Você está se vendendo enquanto futuro profissional. Exatamente. Né? Então, quanto melhor for a sua venda, quanto melhor você se vender, mais chance você tem da empresa te comprar enquanto funcionário, enquanto estagiário. Né? Então, essa lógica de venda, e a gente percebe muito aqui, principalmente na nossa cidade, aqui em São Luís, a dificuldade que a gente tem com atendimento, com serviço, de modo geral, pela falta de qualificação técnica, né? Então, eu estava conversando contigo antes do início da gente iniciar aqui o podcast, dessa dificuldade que a gente sente também. A gente vem de uma realidade de um ensino deficitário, né? Então, tem muitos estudantes que chegam ali no ensino superior com uma base educacional muito sofrível às vezes, né? Então, isso é refletido no momento da entrevista, a gente percebe isso no momento da entrevista. Então, o nosso objetivo também, enquanto agente de integração, é tentar auxiliar esses jovens para que eles consigam se vender melhor, né, e conquistar. Assim, para a gente só ganha em todos os sentidos quando o jovem ele é contratado pela empresa. E se manter, né? Também, né? E ter um LTV dentro da empresa. Exatamente, principalmente se manter, porque a gente não... O pessoal confunde muito às vezes, assim, a gente não é uma empresa de recrutamento e seleção. A gente é uma empresa de gestão de programas de estágio. O recrutamento e seleção ela faz parte do nosso business, mas a gente normalmente não cobra por ela. Né? A gente faz o recrutamento e seleção, mas a gente precisa de recorrência. A gente tem uma mensalidade que é paga a um custo barato para que o estudante fique naquele período até 2 anos para que a gente tenha recorrência. E a gente acompanha todo o processo do estudante ao longo dessa caminhada. Cuida dos relatórios de estágio, cuida do aditamento, de rescisão, controle de recesso, tudo que é inerente à gestão de um programa de estágio a gente vai acompanhando junto a esse jovem e junto à empresa, né? Exatamente garantindo aquela questão, né? do cumprimento da lei de estágio. Né? Então, a gente faz recrutamento, a gente até de vez em quando a gente recebe, né, um pedido, a gente até cobra às vezes, porque para evitar a má fé, como já aconteceu algumas vezes. Então, a gente, sei lá, a gente tem uma taxa hoje que ela é diferenciada em relação ao mercado, dos nossos concorrentes, nossa taxa é R$120, é padrão.
A gente tem alguns descontos para entidade de classe e tal, mas normalmente a nossa taxa padrão é essa. Então, quando a pessoa quer utilizar apenas o recrutamento e seleção, a gente cobra normalmente 5 taxas dessa. Ainda assim é barato em relação a uma empresa que faz apenas recrutamento e seleção. A gente faz isso exatamente para garantir, porque já aconteceu da gente fazer um recrutamento e seleção, encaminha, aí a pessoa vai e contrata o jovem enquanto CLT. Peraí, aí eu trabalhei de graça então para outra empresa, né? Então a gente criou esse artifício em contrato, inclusive, para quando a pessoa receber os candidatos. Se ela contratar CLT, ela vai ter que pagar ali o equivalente a 5 taxas, né? Legal. Então a gente faz isso também para evitar a má-fé que já aconteceu em algumas vezes. Acontece mesmo. Sobre essa nossa falha que nós temos hoje, dessa, digamos assim, esse compromisso hoje dessa nossa geração desses estágios, vocês já pensam em algo para tentar resolver isso? Acredito, uma palestra, algumas palestras de vez em quando, alguns treinamentos, alguma coisa vocês já desenvolveram ou pensam em desenvolver para que você consiga instruir essa jovem massa que está chegando ao mercado a se desenvolver para poder manter esse compromisso, para melhorar as soft skills, ou vocês ainda tentam terceirizar? Como é que funciona isso? A gente já tem uma série de cursos que são gratuitos e estão na nossa plataforma, que são os cursos online. Legal. Marketing pessoal. Então, se a pessoa tiver a curiosidade de entrar na plataforma e clicar, ela já vai ter ali alguns cursos que já vão dar algumas dicas valiosas para esse início de vida profissional. A gente, com base nessa dor que a gente sente no momento de recrutamento e seleção, a gente fez também um mini curso que dura uma manhã, em torno de 4 horas ou uma tarde, né? Onde a gente chama de introdução e imersão no mercado de trabalho ou conquistando o mercado de trabalho, a gente molda de acordo com o cliente, né? Com o perfil que está chegando, né? Exatamente. Isso conta muito. Mas o objetivo desse mini curso que a gente faz, primeiro, fazer de fato essa introdução ao mercado de trabalho, para que o jovem entenda as diferenças no programa de jovem aprendiz, no programa de estágio, do CLT, para que ele tenha noções de marketing pessoal, de como fazer um currículo. A gente faz uma oficina principalmente voltada, que é o foco principal desse mini curso, que é a prática de uma entrevista de estágio, porque quando a gente faz uma entrevista de estágio no dia a dia, a gente já dá várias dicas ali, sim, né, para ajudar, mas ali é muito rápido, não dá pra gente se estender muito, porque a gente, né, eu imagino. Então, esse mini curso não, a gente pega esse jovem e realmente faz uma oficina com ele ali, fala sobre as principais perguntas que são feitas, o que os recrutadores das empresas estão de fato buscando, né, desse jovem dentro do mercado de trabalho, treina com eles, pede para ele fazer um roteiro, repete as perguntas, faz com que treine, simula dinâmicas de grupo, porque às vezes tem determinados recrutamentos e seleções, tem dinâmicas de grupo. O que é que normalmente os recrutadores buscam entender nessas dinâmicas de grupo? Então a gente faz um apanhado geral mesmo, né? Indica também os locais onde esse jovem pode buscar as oportunidades de estágio, né? Super estágio nós somos, né, vendendo meu peixe, a principal é a integração, mas existem empresas que têm o seu processo de recrutamento e seleção própria. Meu desejo é trabalhar na Lumar, ou meu desejo é trabalhar na Vale. Você entende? Você sabe que ali tem um site, um local onde você cadastra o seu currículo, lá você começa então a poder de repente participar de um processo. Então a gente faz as indicações dos caminhos também que eles podem buscar, né, para eles se inscreverem nas oportunidades, enfim. Então o objetivo de fato desse mini curso é deixar esse jovem mais preparado para que ele conquiste esse estágio, né? Então, assim, esse já foi um curso que a gente preparou já com base numa dor da gente. É o único curso que a gente tem hoje presencial. Como eu falei, a nossa função principal é a gestão do programa de estágio. Mas também nada impede que a gente, né? Então, a gente percebeu essa função, nos reunimos, fizemos uma ementa, aprovamos e hoje oferecemos. Até porque como tu mesmo falou, né, que tem muito essa desistência, mudei de... Não, tem um melhor ali, peraí, vou para outro lugar. Uhum. E eu fico imaginando, e o empreendedor, como é que fica? Nossa, contratei um estagiário na empresa XPTO e os caras são ruins. Tipo isso, né? O que vem na cabeça do empreendedor é essa. Então, talvez seria uma boa maneira, né, de, sei lá, de conseguir melhorar um pouco esse compromisso, né? Aí tu me falou sobre esses treinamentos, sobre essas coisas, né? E eu me lembrei que semana passada eu estava dando uma aula para minha turma de RH, né? De alunos de RH, que a gente está falando um pouco sobre essas dinâmicas de grupo. E nessa dinâmica de grupo tem uma tendência que ainda é pouco explorada, mas há uma progressão que é dos escape rooms,
que eles montam ambientes dentro de uma sala, colocam todo mundo dentro, quase um Lost, um Big Brother, e bota o pessoal para se desenvolver, dando uma sistemática entre eles, né? E aí eu percebi que também nos recrutamentos, tanto também quando as pessoas já estão dentro da empresa, fazem esses processos de dinâmicas em grupo, que é exatamente para poder desenvolver essas soft skills, né? Sem dúvida. E é uma oportunidade, principalmente no recrutamento e seleção, observa-se muito, né? Dependendo da atividade, da tarefa que é feita, você vai ver qual é a habilidade da pessoa de liderança, como é que ele lida. Normalmente as atividades normalmente tem algum tipo de necessidade de interação, então como é que é o desenvolvimento dessa pessoa para trabalhar em equipe. Então são várias habilidades, como você mencionou, que são observadas nessas... fugiu agora o que eu estava falando, nessas dinâmicas de grupo. Então, de fato, o objetivo da gente é fazer com que eles entendam um pouquinho disso, né? Abram a mente para isso. Muitas vezes a pessoa vai ali no automático, então a pessoa tem um negócio. Quem me entregar, eu já vi uma que viralizou, né? Que é assim, olha, o cara distribui uma bexiga para todo mundo na sala e fala o seguinte, olha, quem permanecer com essa bexiga inteira ao final de 1 minuto vai ganhar R$100. Valendo. Todo mundo corre para furar a bexiga dos outros e tal, para ver quem fica no final, né? Aí no final fica uma pessoa, parabéns, você ganhou R$100, mas todos aqui poderiam ter ganhado R$100. Eu não pedi para ninguém aqui estourar a bexiga dos outros. Eu falei que quem tivesse com a bexiga inteira ficaria com esses R$100. Então, esse tipo de dinâmica, né, serve para isso, para desenvolvimento intelectual também e percepção de mundo desses jovens. Então é interessante a gente trabalhar esses aspectos com esses jovens para que eles entendam um pouquinho das dinâmicas que são feitas. Com certeza. E, pega, por exemplo, até essa dinâmica, né? Normalmente a gente faz essa dinâmica com câmeras mesmo, essas MIB ou câmera de segurança, e começa a analisar os comportamentos dos envolvidos. Então tu pegas aquela pessoa que simplesmente pegou o seu balão e ficou aqui no lado dele, e tu percebe, pronto, aquela pessoa tem essas características. Aquele cara que foi atrás de furar todo mundo, esse aqui tem essas outras características. E de fato, quem no teu grupo que tu queres manter? É essa ou é esse tipo de perfil, né? Então, essas dinâmicas de grupo, elas são muito importantes até para você entender também como é que tá a tua equipe antes que aconteça algum problema. A gente usa muito essa dinâmica também para desenvolver entre setores. Vamos lá. Hoje a gente tem uma briga muito grande do setor de vendas com o setor de marketing e com o setor financeiro. Que o setor de vendas diz que os leads são ruins. O setor de marketing disse que os vendedores que não sabem vender. O financeiro diz que ele só sabe gastar o dinheiro e não tem resultado. E de fato, o que é o problema? Cada um vai jogando um para os outros, né? Então, o que nós fazemos? A gente faz a junção dos três. Tipo assim, que nem a gente fazia com nossa infância, que a mãe amarrava os dois irmãos de barriga um pro outro, amarrava, pronto, agora que você desenvolva esse tipo de problema. E agora? E aí eles vão começando a se interagir, e começa essa sinergia entre eles. E, poxa, legal. Poxa, de fato, se a gente conversar, a gente consegue chegar a um bom termo, né? Que você percebe que entre setores, qual é o problema? Normalmente é ego e não conversa. Se eu, do setor de marketing, conversar com o setor de vendas, dizer, ei, qual é o problema que está acontecendo? Aí o vendedor, as pessoas que estão vindo para cá, eu estou conversando, mas também eles não estão respondendo. Tá, então como é que a gente vai fazer sobre isso? Aí eles entram em uma consenso e entendem, tipo, beleza, esse público, ele é um público que tem esses tipos de características. Vamos tentar aplicar esse tipo de script para eles, em vez desse. E aí essa conversa você consegue melhorar as suas taxas de conversão. E aí entre si os setores conseguem ter uma melhoria de tudo. Que é, no caso, o produto final da empresa, que é o lucro. A empresa tem que lucrar. Ponto. Né? Perfeito. Aí dá pra fazer sobre isso. Perfeito. Então, assim, a gente fala muito sobre erros e acertos aqui nesses episódios. Hoje, o que a Superestágio está pensando para esse futuro? O que hoje ela está desenvolvendo? O que ela está almejando? Como é que está esse planejamento da Superestágio? A Superestágio ela surgiu lá em 2009 e já com uma pegada bem tecnológica, né? Então, assim, um dos nossos propósitos, inclusive, é estar à frente, né, dos nossos concorrentes, principalmente nesse quesito. A gente foi se modernizando e está se modernizando, continua numa modernização constante, para sempre tentar estar um passo à frente dos nossos concorrentes em relação ao que a gente consegue entregar, tanto para o estudante, quanto para a empresa, quanto para a instituição de ensino. São nossos 3 principais
públicos de relacionamento, né? Então, Legal. assim, a gente entrega para o estudante hoje um portal do estudante. Então, através de um aplicativo, o estudante ele consegue ter acesso a todas as vagas que tem ali para o curso dele, para o perfil dele. Ele consegue se inscrever nas vagas. Ele consegue entender quais são os agendamentos que tem para ele, né? Onde ele deve se direcionar para participar das entrevistas. Ao ser contratado, ele consegue inserir as documentações que são exigidas. Ele não precisa hoje, né? Ele ali com o celular ele consegue inserir ali a declaração escolar dele, o RG, o CPF dele. Então a gente dá essa facilidade para ele. Para a empresa, então, principalmente quem trabalha com RH, que tem um quantitativo maior de estagiários, hoje elogia muito, né? A gente tem um índice que a gente se orgulha muito, que é mais de 92% das empresas recomendam a superestágios hoje, né? Então, assim, é muito pelo atendimento humanizado, diferenciado que a gente tem. Sim. Então, além do... Eu atuo muito além de gestor, atuo no comercial também. Então, a gente está visitando a empresa o tempo todo, falando sobre a empresa. A partir do momento da contratação da Superestágios, a parte de recrutamento e seleção, as próximas etapas vai para o time operacional. Mas a empresa ali está com o meu contato. Então, não é atípico a gente estar recebendo o tempo todo mensagem, me ajuda sobre isso, me fala sobre isso. Eu normalmente, se eu estou com o computador aberto ali, eu já abro. Se não, eu rapidinho mando uma mensagem para a nossa supervisora, ela já me manda. Então, a gente às vezes faz essa triangulação, às vezes não, eu já falo direto com a Raquel, eu falo direto com a Emily, que elas já vão te atender rapidinho. Então, a gente consegue ter esse atendimento rápido e humanizado, mas a gente também entrega uma plataforma de gestão que é muito diferenciada, né? A gente sabe que existem perfis e perfis de empresa. Tem empresa que pede tudo e a gente tenta orientar e ensinar um pouquinho das empresas que são menos tecnológicas a utilizar todo o potencial que a gente tem para oferecer, né? Então, assim, para você ter ideia, o termo de compromisso de estágio, que é o contrato do estagiário, como se fosse a carteira de trabalho do estagiário, né? A gente emite esse documento que tem que ser assinado pelo estudante, pela empresa e pela instituição de ensino. Desde muitos anos atrás, a gente já oferece assinatura eletrônica. Então, até indo no sentido dessa pegada ecológica, né, a gente evita que seja impresso o termo de compromisso. Claro que para que isso aconteça, a instituição de ensino também precisa assinar eletronicamente. Muitas instituições de ensino não queriam assinar ainda, você tinha que levar lá o papel para o setor para a pessoa assinar. A pandemia, nesse sentido, favoreceu um pouco a utilização dessa ferramenta. Então, teve instituição de ensino que falou com o Rodrigo, olha, agora a gente está impossibilitado de receber pessoas, a gente vai assinar eletronicamente. Então, a gente conseguiu que algumas instituições de ensino passassem a utilizar a nossa ferramenta por conta dessa impossibilidade de receber pessoas, né? Então, assim, a gestão de modo geral, tudo que é inerente ao programa de estágio, a empresa ela consegue ter acesso a um clique. Preciso ver a pólice de seguro de vida, muita gente não sabe, mas o estudante, como não existe o vínculo empregatício, a lei de estágio, ela determina que o estudante ela tem uma pólice de seguro de vida em nome desse estudante para caso aconteça um acidente mais grave ou fatal. Então, a gente emite essa pólice de seguro junto a uma seguradora. Então, normalmente, quando há alguma fiscalização, né, o Ministério do Trabalho ele vai averiguar se toda a documentação está em dia, se o termo de compromisso foi emitido, está devidamente assinado, se a pólice de seguro de vida está ativa, se os relatórios de estágio, afinal de cada semestre de atividade estão preenchidos. Então, tudo isso a gente cuida para a empresa. E tudo isso ela tem acesso, como mencionei ali, a um clique. Se você receber uma fiscalização do seu celular, a empresa consegue acessar aqui e mostrar o histórico, o relatório. Exatamente. Tudo. E com base nos acontecimentos, a própria plataforma foi gerando diversos relatórios. Então, assim, eu quero saber quantos estagiários eu tinha no mês tal do curso tal. Você já tem lá clica lá em relatórios gerenciais, tem uma série de relatórios que você consegue retirar ali a um clique. E a gente está sempre aberto para algo novo. Agora precisou estar no e-social. Já tem hoje na plataforma um relatório que emite com as informações que você precisa para enviar para o e-social. Então, tudo que é de novidade, a gente vai inserindo na nossa plataforma. Então, a gente tem uma plataforma hoje, de fato, muito robusta nesse sentido, de entregar comodidade, facilidade e praticidade para os nossos clientes, né? Então, acho que esse diferencial de não só estar com atendimento ali em cima, rápido, pronto no celular, mas você também tem uma plataforma de gestão que te possibilita tudo isso sem precisar nem entrar em contato com a gente. Se você quiser hoje, enquanto empresa, contratar um estudante, tem uma indicação, você já consegue contratar direto o estudante. Eu quero desligar o estudante, você não precisa nem entrar em contato comigo, você vai lá e desliga. Claro,
toda função, toda atividade que você faz na plataforma, Claro. a gente recebe, né? Tem Então, um feedback, quando né? a gente recebe lá, opa, piscou ali pra gente que foi desligado um estudante. Nossa equipe já entra em contato. Falou, ô, Domingos, a gente viu que você desligou um estudante. O que foi que houve? Você precisa que a gente reponha essa vaga, que a gente te mande um novo candidato? Sim, Tá? Então já todo esse feedback, esse acompanhamento, ele já acontece ali em tempo real, digamos assim. Quase o CRM para vocês, né? E tu falou um negócio interessante sobre depois da pandemia, né? Os empresários dizem muito que é tipo assim, antes pandemia, pós-pandemia, né? Existem dois mundos diferentes. E nesse segundo mundo, que é o pós-pandemia, também gerou novos tipos de vaga, novos tipos de empregos. Hoje, o teletrabalho virou algo que vai ficar fixo ou ele está entrando em desuso hoje? Como é que está hoje o teletrabalho no teu conhecimento? Não, teve uma reversão já, a gente notou, eu achei que fosse ficar, teve muitas vagas abertas para o home office mesmo, né? Estágio para home office. Para estágio para home office. A pessoa pergunta, pode? Pode. Muitas foram revistas, então muita gente que estava no teletrabalho voltou para o presencial. A gente tem algumas atividades híbridas, né? Que a pessoa passa tantos dias na escola, em casa e outras no local de trabalho. A gente teve novas funções que foram... A gente teve empresa de por exemplo, uma pizzaria que contratava com a gente estudante de gastronomia, ou estudante até de nível médio também, que muita gente não sabe que o estágio ele pode ser para nível médio, técnico, superior e pós-graduação. Então, o ensino médio ele serve como uma atividade meio coringa ali. Como todas o de nível técnico superior, você precisa estritamente seguir ao cronograma do que está no projeto pedagógico do curso. Eu não posso colocar uma pessoa de biologia para fazer uma função administrativa, por exemplo. Já o ensino médio não tem uma grade curricular nesse sentido. Então, você consegue fazer para atividades mais simples, para fazer um caixa, para fazer um atendimento no telefone para uma empresa. Então, nesse sentido, a gente viu muito em algumas empresas que nem voltaram presencial. Né? Falou, olha, tem uma pizzaria que era cliente da gente, falou, Rodrigo, não vou mais botar mesa por enquanto aqui, vai ser só delivery. Só delivery, pronto. Então, assim, a gente houve essa mudança, né? E aí o estagiário, por exemplo, ele precisa de um celular e ter acesso ao computador. Então, ele não precisa mais estar no ambiente de trabalho. Então, isso aconteceu também, tá? A gente teve um movimento muito grande nesse sentido, já deu uma diminuída, mas ainda tem tanto o teletrabalho quanto o híbrido, também ainda tem. Legal. Mas também... vocês também têm outra modalidade, além de estágio, não é? Dentro do grupo de vocês? Não, a gente estava atuando, não está mais, também com o programa de aprendiz, que é uma outra legislação. Então, a gente tem um programa de estágio. Dentro do estágio, a gente tem o estágio obrigatório e não obrigatório. Como eu mencionei, a gente trabalha 99% com o estágio não obrigatório, que é o estágio remunerado. Já recebemos por pedido, às vezes, da faculdade. Rodrigo, Estou com alguns estudantes aqui que eu preciso conseguir uma vaga para estágio obrigatório. Tu consegue para a gente? Aí a gente entra em contato com alguma empresa parceira. Normalmente, quando não precisa, que o estágio obrigatório ele não é remunerado, né? Então a empresa pode mandar, né? As pessoas já gostam, pode mandar. Manda 3 aí. Então, nesse sentido, a gente é mais para ajudar um pouco do que para a gente mesmo, porque o nosso objetivo, de fato, é o estágio não obrigatório, né? É para o que a gente se preparou. Estávamos atuando, não estamos mais com o jovem aprendiz. Houve uma mudança na legislação de aprendizagem esse ano, já com esse novo governo, né, que alterou a legislação de aprendizagem. E a Super Aprendiz, que é outra empresa do grupo, ela era a única empresa privada que atuava com aprendizagem. Então, hoje, esse processo de agenciamento de jovens aprendizes está suspenso e a empresa ainda está brigando na justiça para reverter a situação. Entendi. Se tu for dar uma dica hoje para os estudantes, quais são as habilidades que normalmente as empresas estão buscando no mercado? A gente até mencionou um pouquinho no início das soft skills, né, que a gente mencionou, né, falou um pouquinho no início do nosso bate-papo, mas assim, eu sempre falo que a capacidade técnica ela é importante, mas hoje, se você tendo o básico e intermediário, você vai bem. A empresa ela entende que a parte técnica ela consegue te ensinar, né? Você tem algum método, algum sistema, algum aplicativo, você tem o seu modus operandi dentro da empresa, ela vai ser parada, ela vai ser passada, ela vai ser trabalhada junto com esse jovem. Ela consegue te ensinar isso. Agora, ela não consegue
é mais difícil ela conseguir te ensinar a ser pontual, a ser proativa, a vestir a camisa da empresa, a entender quais são os objetivos da empresa e atuar para que a empresa atinja o seu objetivo, entender qual é o seu papel dentro da empresa. Então, assim, é o que eu sempre falo para os jovens, você tem que entender aonde você está, não cair de paraquedas naquela vaga, né? Entender o que é esse grupo, qual é o objetivo desse grupo, quais são os setores que estão ali trabalhando, para qual objetivo, qual é o seu papel, por menor que seja, né, dentro desse conjunto, para que a empresa alcance esse objetivo. Né? Então, assim, ter essa noção de propósito da empresa, de objetivo, do seu propósito, né, e trabalhar sempre com as soft skills. Né? Ser interessado, ser organizado, ser obediente, entender a questão de hierarquia e, principalmente, ser comprometido. Né? Entender e trabalhar de fato. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou trabalhando para dar dinheiro para os outros. Isso é um pensamento do retrógrado, né? Quando você está trabalhando para o seu futuro, você está ali aprendendo, você está crescendo profissionalmente, você está entendendo o business, de que forma que aquele conjunto de fatores, de pessoas e de atividades contribuem para um objetivo final, e isso vai te ajudar a ser um melhor profissional no futuro. Né? Então, eu acho que sempre é isso. Primeiro, que ele tem esse entendimento pessoal, se não tem, que busque esse entendimento, onde ele está e onde ele quer chegar, e o que essa empresa que ele está aplicando ali vai contribuir para esse objetivo dele, que se ele se dedique de fato, de coração, de corpo e alma, para que ele entregue os melhores resultados, não só para a empresa, mas para ele também. Legal. Aí tá muito aquela frase lá do seja interessante, não interesseiro. Eu acho que aí muda o jogo. Né? Com certeza. E por final, eu gosto sempre de pedir uma indicação de um livro. Tu poderia indicar um livro para os nossos ouvintes? Cara, eu gosto muito da Arte da Guerra. Arte da Guerra é um ótimo livro. Indiquei ele segunda-feira, inclusive, para os alunos. Então, eu acho que te dá uma visão geral de mundo e que vai te servir para vários aspectos da tua vida profissional também. Né? Então, acho que pode ficar esse daí como dica para que os jovens acompanhem. Legal. A gente deixa no final do episódio para tu fazer teu pitch de vendas, falar um pouco da tua subestágio e abrir oportunidade para os empresários também estar junto da tua empresa, virar parceiros da tua empresa. Conte só um pouquinho o resumo da sua empresa. Perfeito. Então, como mencionei, a Super Estágios, a gente já está aí há 15 anos no mercado de trabalho, né? Contribuindo ativamente para a inserção de jovens no mercado de trabalho, contribuindo para que as empresas alavanquem seus resultados, né? A gente tira esse trabalho, assim, a gente sabe que recrutar pessoas, encontrar pessoas e gerir pessoas é muito complicado. Então, tira esse peso das suas costas, deixe com a Super Estágios. Nós vamos te ajudar a encontrar talentos, né? E vamos te ajudar a desenvolver esses talentos. A gente, como mencionei, quando a gente não só encontra, entrega toda a regularidade, mas a gente acompanha esse jovem durante todo o processo de caminhada junto à empresa. Né? Então, assim, você quer ter talentos a um custo baixo, né? sem vínculo empregatício. Você quer formar a equipe para você absorver no futuro, né? Encontrar as pessoas. A gente sabe que empresa, ninguém cresce só. Você precisa das pessoas para fazer a roda girar. E a gente te entrega essas pessoas a um custo muito interessante e com toda uma gestão e todo um acompanhamento que você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Acho que esse é o principal motivo, né? Além de contribuir para essa inserção dos jovens, é contribuir para que as empresas cresçam, né? Encontrem pessoas talentosas e formem suas equipes futuramente. A um custo muito interessante. Legal. Eu vou deixar o @ também na descrição do episódio também para as pessoas também procurarem vocês, tá bom? E poder aproveitar dessa ferramenta, dessa parceria bem interessante, tá bom? E a gente também vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua visita aqui e explicar um pouco sobre esse conteúdo, tá bom? Eu que agradeço, Domingos. Então, mais uma vez aí, pessoal, conheçam, entre o nosso site, superestágios.com.br, nosso Instagram é superestágios.ma também. Lá todas as dicas para empresas, para estudantes, vocês podem encontrar lá também. Legal, então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Emprecast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Rodrigo.
Vou conversar com o Domingos aqui. Precast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.